A paz do Senhor a todos. É uma alegria estarmos aqui cultuando ao nosso bondoso Deus. Eu quero, antes de iniciar a palavra, quero convidar você para já abrir a sua Bíblia no Salmo 127, versículo 3. E quero, enquanto você procure aí, agradecer ao meu pastor, Bispo Abigail e Bispo Anair, pelo honroso convite de aqui estar. Também ao meu pastor Abinair, que Deus abençoe. É um prazer estarmos aqui juntos, cultuando e bendizendo ao nome do Senhor. E desta feita com um tema de grande importância para as nossas vidas, pois sabemos que os filhos são bênção de Deus para as nossas vidas. Mas precisamos de ver também que há um desafio em criá-los, em conduzi-los segundo a boa vontade de Deus. Eu estarei lendo o Salmo 127, versículo 3, que diz assim: os filhos são herança do Senhor e uma recompensa que Ele dá. Eu quero fazer uma breve oração para que Deus venha sensibilizar os nossos corações e assim nós possamos receber esta palavra de Deus de maneira que ela venha ficar internalizada em nós. Bondoso Deus e Pai que estais nos céus, em nome de Jesus eu coloco-me ante a Tua presença, juntamente com a Tua igreja que está, ó Deus, em seus lares, talvez em seus trabalhos, estão juntamente aqui conosco, cultuando a Ti, ó Deus, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo de receber uma palavra que vem do Teu coração aos nossos corações, palavra de instrução, de admoestação e de ânimo para a nossa caminhada cristã. Certo de que o Senhor está ouvindo-nos e recebendo o nosso culto, eu o agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar você a refletir juntamente comigo na importância deste tema, que é o desafio de criar filhos. E eu escolhi este texto como texto de referência, haja vista que ele é muito propício para nós refletirmos no tema que nos é proposto. Pois nos dias atuais, criar filhos tem se tornado uma arte, e todos nós sabemos que não existe uma receita, um método rígido que garante que teremos resultados exitosos na sublime arte de educar os filhos. E nós, aglutinando os princípios pedagógicos aos princípios bíblicos, com certeza teremos êxito nesta sublime missão. Por que eu estou dizendo que é uma sublime missão? Porque o texto qual nós lemos é muito conhecido dos amantes e leitores da Bíblia, Salmo 127, versículo 3, que diz: os filhos são herança do Senhor. Se você estudar no direito das sucessões, sabemos que a herança não é da pessoa que está morto, chamado decújo no direito, mas a herança é dos vivos, né? E o que chama a atenção quando o texto diz os filhos são herança do Senhor, se não tomarmos cuidado para interpretar o texto de maneira lúdica, nós teremos dificuldade em entender o que o salmista quis dizer, porque os filhos nós temos a ideia de que eles são nossos, que dá até a falsa ideia que são propriedade nossa, e sabemos a bem da verdade que os filhos não são nossos, a única coisa que é nossa é a responsabilidade de criá-los segundo os princípios bíblicos. Se os filhos são herança do Senhor, significa que quando eu for a óbito, quem vai continuar cuidando, quem vai herdá-los novamente é Deus. Então nós temos a sublime missão de criar filhos para o Senhor. E sabemos que esta preocupação em educar os filhos, em criar os filhos, ela tem sido milenar, porque todos os pais, eles desejam de melhor para os seus filhos. Quando nós nos tornamos pais, a primeira coisa que vem em nossa mente é como nós conseguimos viver tanto tempo sem ter um filho. E depois que temos este filho, a nossa vida se torna um divisor de águas, ela nunca mais é a mesma. Em alguns momentos nós até tentamos de alguma forma colocar algumas fases como mais fáceis do que outra. Por exemplo, quando a criança nasce, ela tem algumas limitações, né? Inclusive é o que nós vamos aqui refletir dentro deste estudo. Ela tem algumas limitações que quando ela chora, ela não consegue comunicar. Isso deixa os pais, principalmente os iniciantes, muito preocupados, tentando de alguma forma adivinhar o que de fato está acontecendo. E talvez, se não tiver um bom equilíbrio emocional e psicológico, há até um desgaste conjugal, porque cada um tem um pensamento subjetivo sobre o que de
fato está acontecendo com aquele bebê. Passando isso, aquela criança começa agora a engatinhar. É uma fase interessante, mas que de certa forma começa a limitar ainda mais a liberdade da mãe com relação aos deveres domésticos, ou do pai ou da pessoa que está cuidando desta criança. E a partir daí, se deseja que essa criança comece a caminhar. Dá-se a impressão que agora as coisas vão melhorar. A criança já tem uma certa independência, ela já caminha sozinho. Mas daí já vem outra preocupação. Se essa criança estiver quietinha, tem algo de errado. Ou pode ser na questão da saúde, ou ela está intertida com algo que pode ocasionar um acidente doméstico e, por sua vez, pode levar os pais a responder criminalmente por abandono de incapaz. E nós entendemos, então, que a partir da fase da criança, quando ela vai crescendo mais um pouquinho, a gente fala, não, agora ficou melhor, está mais fácil porque já tem 5 anos de idade. Aí depende muito do entendimento do psicólogo, né? Alguns dizem que o caráter da criança é formado até os 5 anos e outros até 8 anos. Isso também é muito subjetivo, porque o ser humano, ele não é rígido, né? Ele não é uma forma una, né? Ele pode ser de formas diferenciadas, ainda que ele tenha um dos 4 temperamentos descrito por Hipócrates como predominante, ele tem um pouquinho de cada um, e isso vai ser refletido através da personalidade, do caráter, da maneira pela qual ele vai passar as primeiras fases psicológicas de desenvolvimento, de prazer e uma série de outros quesitos psíquicos. Aí, ainda nesse sentido de qual é a fase melhor para a gente tranquilizar com relação aos filhos, chegou a adolescência. A adolescência é uma fase de crises existenciais, é uma fase chamada HAL. Eu vou falar isso com mais propriedade no desenvolvimento do estudo. E aí começa a ter alguns conflitos também, porque além do adolescente ter uma crise interpessoal, ele pode ter também uma crise intrapessoal, que é a mais comum para a fase. Aí, por conseguinte, vem a fase da juventude. Os pais falam, agora eu estou tranquilo, meu filho já é um jovem, está tranquilo. Os pais continuam tendo a mesma preocupação, a hora do filho chegar, a hora dele retornar, e de também estar aí mediando a relação de pais e amigos dos filhos. Aí o filho resolve casar. A preocupação do pai é se o filho vai casar com uma boa moça ou com um bom rapaz, e eles ficam preocupados com relação a isso. Agora, casei meu filho, não, casou com uma boa esposa, com um bom esposo, eu estou tranquilo. Também não está tranquilo. Vem outra preocupação, será que realmente eles estão vivendo bem? Aí você passa a ter ideia, levando na vertente positiva que eles estão vivendo bem, eles agora resolvem constituir família, eles agora resolvem serem pais. Aí a sua preocupação é, será que os meus filhos vão dar conta de cuidar bem dos filhos dele? Partindo pelo crivo filosófico e psicológico que nós aferimos a pessoas pelo que somos, aí vai vir à baila o nosso entendimento da nossa inexperiência quando constituímos os nossos filhos, quando tivemos os nossos filhos, e se não tomarmos cuidado, vamos atrapalhar no crescimento dos nossos filhos quando eles já estiverem formado família. Eu apenas introduzi isso para mostrar para você, meu irmão e irmã, que está cultuando a Deus juntamente conosco nesta oportunidade, é que todo momento que nós pararmos para analisar sobre os nossos filhos são momentos de certa preocupação. Mas essas preocupações, elas podem ser dirimidas a partir do momento em que nós começarmos a assumir a responsabilidade de pais, não apenas como a sociedade pós-moderna tem assumido o papel de pais. Eu faço uma crítica com relação a esta questão, porque hoje, quando as pessoas decidem ser pais, pós o seu casamento, falando de uma teologia ortodoxa, eles preocupam com o nome da criança, preocupam com o agora chá de revelação, para saber se vai ser menino ou menina, preocupam-se com uma série de coisas e não se preocupam em preparar para exercer essa sublime responsabilidade, que é a responsabilidade de ser pai e de ser mãe, de procurar conhecer a evolução da criança desde a gestação até mesmo o seu nascimento, e pós o seu nascimento as questões físicas, emocionais, e nós, como prestimosos servos de Deus, as questões espirituais, que essa sim é
de grande importância e eu quero caminhar nessa semântica a partir de agora. Iniciando a prédica desta noite, eu quero convidar você que é pai, você que é mãe, ou é um pretenso pai, uma pretensa mãe, a entender que para educar as crianças, para criar os filhos para o Senhor, precisa conhecer as fases da criança, desde a fase da criança, bebezinho, criança, infanto-juvenil, adolescente, até a fase de juventude, que existe algumas mudanças físicas, né? As mudanças físicas da criança. Por exemplo, quando a criança nasce, esta criança, ela é imóvel, né? Ainda que alguns pais empolgados, né, com a alegria descomunal de ter tido um filho, quer dizer que o filho dele é mais esperto, que ele já mexe, que ele já vira o pescoço para um lado e para o outro movendo a cabeça, que ele já sorri, que ele está enxergando. Tudo isso é simplesmente um excesso de alegria, porque segundo os estudiosos, a criança não está rindo, ela está expressando reflexos, né? Então tudo que ela faz não está de certa forma sendo realizada de maneira volutiva, mas pelo contrário, reflexiva. E esta criança, ela começa a passar por algumas mutações. Tanto é que quem já teve os seus primeiros filhos lembra disso. Você tem um garoto ou uma garota saudável, grande, um peso até considerável. Na primeira semana que você leva a criança ao pediatra, essa criança faz diminuir o peso. Aí você fala, poxa, mas parece que a coisa está começando a ficar ruim. Na verdade não é. É porque a criança está desinchando, está ganhando agora uma nova postura fisiológica, né? E sabemos também que essa criança, com o tempo, ela vai começar a conseguir ter movimentos, né? Movimentos começa aí com mexer a cabecinha de fato, mexer com as mãos, ficar irrequieta nos colos das pessoas as quais estão segurando, vai conseguir agora engatinhar, tudo começa a ser novo para esta criança. E até aí está tranquilo, mas agora começa também algumas mudanças sociais que a criança passa a ter, na questão de sociabilidade. Essa criança que desde o ventre já era muito ligada à mãe, ela começa às vezes a ter uma confusão cognitiva com relação ao sentimento que ela tem pela mãe. Aí todos nós conhecemos dentro da psicologia a síndrome de Édipo, né? Que é bastante conhecida, aquela paixão que a criança tem pela mãe. Há casos esporádicos que esta paixão pode ser transferida para um avô, para uma avó, ou até mesmo para o pai. Isso é muito subjetivo também. Mas o certo é que depois que esta criança ela já começar a amadurecer neurologicamente, isso vai até os 25 anos, dependendo da cognitividade de cada pessoa, essa criança ela começa a desenvolver os neurônios referenciais e até mesmo os pais começam a passar por uma situação um pouco adversa. Por quê? Porque eles que estão acostumados a ter toda a atenção do filho, que eles sempre devotaram a ele, este filho, esta criança agora, ela começa a querer ter novos amigos, novos coleguinhas, assim chamado. E isso pode começar a partir dos 4, 5 anos de idade. E vai ser muito novo para os pais olhar os filhos falando de um amigo. Eu tenho um amigo, eu tenho uma coleguinha, eu conheço uma pessoa que é muito importante para mim. E ainda tem a questão desta criança começar a ser moldada sociologicamente por estes coleguinhas. E por esta razão, nós vamos entender que criar filhos para o Senhor será realmente um desafio ao longo da nossa caminhada cristã. Até porque a partir do momento que esta criança começa a ter desenvoltura física, desenvoltura social e por conseguinte desenvoltura intelectual, aí a coisa começa a ficar um pouco mais complicada para alguns pais. Por quê? Porque essas crianças elas começarão a desenvolver o intelecto a partir de curiosidades. E a maioria de nós como pais erramos muito nessa fase. Porque as crianças nos fazem perguntas e nós talvez acostumados com o ativismo do dia a dia, acabamos por não dar respostas satisfatórias às crianças. E principalmente quando aquela criança ela tem um nível de curiosidade maior do que outras. Você faz uma pergunta para ela e ela vai fazendo outra pergunta. Porquês atrás de porquês, né? Por que que a porta abre? Aí você fala, essa foi fácil, porque ela tem uma fechadura. Mas por que da fechadura? E vai fazendo algumas perguntas que alguns pais sentem-se encantuados. E tem pais que eles começam a, de certa forma, perder a paciência com os filhos e a pedir que eles façam silêncio, que eles não procuram, ou diz a eles assim, você vai aprender na hora certa. E quem é que vai ensinar esta criança?
Às vezes nós como pais erramos muito, porque nós transferimos a sublime responsabilidade de ensinar as coisas primordiais, elementares e fundamentais aos nossos filhos a terceiros, ou nos dias de hoje, quem sabe, a internet. Então é fundamental que nós como pais tenhamos sabedoria até para expressar as nossas limitações. Uma coisa que me chama a atenção nessa fase dos porquês dos pais com os filhos é a fase da tautologia, a fase tautológica. O que é isso? É quando um filho faz uma pergunta ao pai ou à mãe, eles falam assim, pai, por que nós temos que jantar todos os dias? Ah, porque temos que jantar. Quer dizer, uma pergunta por si só não se explica, isso é tautologia. Ah, por que a terra é redonda? Ah, porque ela é redonda. Isso não responde à pergunta da criança. É bem verdade que nós não conseguiremos responder todas as perguntas a ninguém. Mas quando se fala dos nossos filhos, a maneira de expressar as nossas limitações tem que ser mais cautelosa. E por esta razão, requer-se dos pais que eles tenham sabedoria até para expor as suas limitações aos seus filhos. Haja vista que os filhos normalmente têm a visão de que os pais são infalíveis, que os pais são fortes, que os pais sabem tudo. Inclusive tem crianças que colocam os pais para brigar exatamente porque elas começam a competir qual papai, qual mamãe é melhor em alguma habilidade admirada por aquela criança. E por esta razão, quando se fala de intelectualidade, é fundamental que os pais acompanhem esse crescimento com lucidez, com sabedoria. Porque é fato que nos dias atuais, na chamada geração pós-moderna, tiveram mais oportunidades de estudar, concluir o ensino fundamental, o ensino médio, alguns a fazerem alguma graduação, pós-graduação e etc. Mas muitos pais não tiveram esta oportunidade. E estes pais, eles têm o chamado pátrio poder, ou seja, eles têm a liderança do lar, o governo do lar, conforme a Bíblia salienta, e também têm o respeito de seus filhos. E este respeito ele deve ser conquistado e deve ser mantido. E os pais, se não tiverem sabedoria, eles mesmos fazem com que esse respeito vá diminuindo. Por exemplo, quando nós colocamos um filho para estudar, é natural que este filho, quando ele vai adquirindo conhecimentos atualizados, ele começa a nos fazer perguntas ou correções, e muitas vezes temos dificuldade de aceitar isto. Por exemplo, você coloca o seu filho na escola e o seu filho aprende a melhorar o português dele, o vernáculo dele. Aí ele vê você conversando com alguém, aí você fala, por exemplo, a seguinte palavra: ah, hoje a gente vive cansado. E o seu filho, por ter conhecimento e não ter maturidade, ele fala: ô pai, não é vive não, é vive, não existe essa palavra vive não. Aí você pega de forma vergonhosa, fica com vergonha das pessoas que ouviram seu filho corrigir, fala: cala a boca, eu sou seu pai, eu falo o jeito que eu quiser, você não manda em mim. Olha só o que você coloca na mente do seu filho: para que estudar se a gente fala do jeito que quer? Olha só, já vem essa pergunta. O que eu quero que você entenda? Claro que o seu filho errou em te corrigir publicamente, porém você errou pela maneira a qual o corrigiu. Você engole esse gosto amargo dessa correção da criança e depois fala: ó, meu filho, está certo, eu não tive a oportunidade que você tivera de estudar, estou inclusive esforçando para te dar estudo do melhor possível dentro das minhas condições, mas quando for assim, você fala com o papai ou com a mamãe em particular depois. Olha só, a forma de você corrigir a criança não é falar que o estudo que ela está fazendo é desnecessário, porque você vai falar do jeito que você bem quer ou bem entende. Não é assim. E com o tempo o seu filho há de entender que ele tem uma oportunidade que você não teve. Então é preciso que haja aí um relacionamento harmonioso para que não comece a ter ruídos na relação e no relacionamento entre pais e filhos. E uma das coisas que mais acontece nos dias de hoje é filhos terem vergonha dos pais, porque os pais não passaram a sua história para os filhos. Eu gosto muito de um texto bíblico que é muito comum, usado até como jargão de algumas orações, que é o seguinte: ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Isso aqui é muito importante, talvez uma das maiores lições pedagógicas de vida cristã que nós vamos encontrar na Bíblia. Olha só, ó Deus de Abraão, significa que quando Abraão estava passando por situações difíceis ou queria louvar a Deus, as pessoas diziam: olha, eu quero invocar o Deus de Abraão. O povo sabia que tinha um Deus o qual Abraão temia. Por conseguinte, veio Jacó. Jacó, ele ia orar, ele falava assim: ó Deus de meu pai Abraão. Não é assim que ele falava? Aí vem Isaque: ó Deus de meu pai
Jacó e Abraão. Aí veio toda a nação de Israel, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Que os nossos filhos possam conhecer o nosso Deus através do nosso exemplo, do nosso legado, porque o legado ele não é aferido por pecúnia, por dinheiro, mas sim por exemplo. As palavras podem convencer, mas o exemplo arrasta, e a maior herança que nós deixamos aos nossos filhos é o nosso exemplo. E por esta razão, eu quero entrar aí num ponto muito importante, que eu estou falando de fases da vida da criança, né? A primeira é a fase de mudanças físicas, né, natural, ela é rápida até certo ponto, as mudanças sociais e intelectuais, e por conseguinte a mudança espiritual. Esta aqui dá para nós admoestar muito, porque uma das coisas que mais preocupa-nos como pastores, como expoentes da palavra de Deus e até mesmo exercendo de forma direta ou indireta o aspecto missional da igreja, é a quantidade de pessoas que estão desviadas, frustradas e nasceram em um seio familiar cristão, onde se propagava o evangelho. É porque tanto na igreja quanto na escola existe um grande problema ideológico dos pais. Os pais colocam os filhos na escola achando que a escola vai dar educação civil aos filhos. E educação civil não é função peculiar da escola, mas dos pais. A escola, ela passa conhecimentos elementares e sociais para os filhos. E a igreja, ela auxilia no que tange a questão do discipulado na vida dos filhos. E alguns pais ensinam os filhos o caminho da igreja, mas não os ensina a ser igreja. E aqui está o maior desafio da nossa atualidade, porque se falando de família, hoje muitas famílias têm dificuldade de orarem junto, o esposo orar pela esposa, orar os filhos juntos, de fazer o culto doméstico, de clamar ao Senhor por alguma necessidade ou de adorar a Deus pelas bênçãos recebidas. Existem pessoas que vivem, ainda que seja num lar cristão, uma vida conflituosa e desarmônica, aonde a casa se tornou uma espécie de pensão, aonde cada um tem o seu mundinho, ou seja na TV, ou seja em algum outro eletroeletrônico, tablet, computador e etc. E cada um tem o seu momento em particular. Hoje a mesa, que significa comunhão, não estão nem sendo utilizada na maioria dos lares. As pessoas assistindo as suas séries ou navegando em suas redes sociais, fazem as suas refeições isoladamente, sem estar juntos, porque há uma diferença entre estar ao lado e entre estar juntos, e é fundamental que nós, quanto família, exerçamos a comunhão. Hoje existe muitos pais que os filhos não sabem de que ele trabalha, não sabem como ele conheceu a sua esposa, no caso a mãe deste filho, e por aí vai, porque não existe um relacionamento, não existe uma comunhão. A casa se tornou, eu repito, uma espécie de pensão, onde não se tem diálogo. Quem tem um pouco mais de experiência de vida, mais de 40 anos, sabe do que eu estou dizendo. No passado a gente reunia para fazer refeições, conversava, os pais contavam como conheceu a esposa, com quem namorou, o que fazia, as profissões as quais exercera. Às vezes quando acabava esse assunto, começava a contar contos sinistros, a gente ficava com medo, mas achava bom estar ali conversando, confraternizando. E nos dias de hoje, esta comunhão, ela tem sido furtada dos lares, e com isto, furtou-se também o culto doméstico, aonde os filhos de crente, muitas vezes são apenas filhos de crente, não têm experiência com Deus. Lembro-me que na minha infância, o maior desejo de uma criança, entre essas crianças que eu convivi, eu era um deles, era receber o batismo no Espírito Santo, era fazer um curso de teologia, era pregar a palavra de Deus. Hoje os nossos filhos, eles querem ser jogador de futebol, quer ser artista, quer ser advogado, engenheiro, o que eles quiserem ser, não tem problema, mas a prioridade primeira nossa é ser servos de Deus, é ser pessoas que têm intimidade com Deus. Este é o propósito dos filhos dos crentes serem. E nós temos visto que nos dias de hoje tem muitos filhos de crentes, se você perguntar a eles, por que você serve a Deus? Eles não tutibiam em dizer, porque meus pais me obrigam a ir à igreja. Isto é catastrófico, tétrico, e isto tem que ser revertido para nós, servos do Senhor, que servimos a Deus e temos que participar da mudança espiritual dos nossos filhos. Por que eu digo mudança espiritual? Porque até certo ponto, antes dos filhos irem à escola,
nós até temos uma grande influência da vida cristã com eles. O problema começa a partir do momento em que eles vão à escola. Lá, eles estarão relacionando com uma sociedade plural. Por exemplo, se você serve ao Senhor e os seus filhos são pequenos, geralmente você vai do serviço para casa e da casa para a igreja com seus filhos. Os seus filhos, em tese, eles relacionam mais com pessoas da igreja, com filhos de crente, com pessoas evangélicas, que creem no mesmo Deus, que têm os mesmos propósitos. Quando ele vai para a escola, ele vai encontrar pessoas desigrejadas, pessoas que não têm igreja nenhuma, a gente chama de prosélitos, pessoas que professam fé na doutrina espírita e outras doutrinas quaisquer, ou até mesmo ceticismo ou ateísmo. E os nossos filhos começam a ser questionados. Como eles só sabem ir à igreja como acompanhantes dos pais, eles começam a ter uma mente meia vulnerável. E com isso, a nossa sociedade ela trouxe coisas, por exemplo, para a escola que não tem nada a ver com cultura. É simplesmente doutrinas religiosas. Por exemplo, as festas juninas, elas na França, elas começaram como uma festa cultural, mas no Brasil ela não é uma festa cultural, ela é uma festa católica. Esse negócio de quadrilha, irmandrilha, isso tudo tem como origem signa o catolicismo, uma festa pagã. Agora você pega outra que não tem nada a ver com o Brasil, é uma das festas mais descaradas que existem, que é a festa das bruxas, o Halloween. Hoje está tentando fazer uma maquiagem no Halloween e colocar nas escolas, colocar na igreja e achar isso normal. Isto não é normal, precisa ter princípios para defender aquilo que acredita. E na mutação espiritual, muitas crianças começam a absorver uma série de coisas que estão na contramão dos princípios bíblicos e nos princípios cristãos. E por esta razão, muitos pais, até mesmo pastores, estão amargando uma derrota no que tange a construção espiritual dos seus filhos, não simplesmente porque eles caíram em lassidão espiritual, em apostasia, mas sim porque eles agora não conseguem ter a mesma fé em Deus como você tem. Ou seja, o teu filho talvez não pode orar como a nação de Israel orava, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Talvez o meu filho e o teu filho não pode orar dizendo o seu nome. Por exemplo, os meus filhos oram: ó Deus de meu pai Alailson, qual eu invoco como meu Deus, me socorre, receba o meu louvor. Ou seja, eu e você temos a sublime responsabilidade de começar a entender que estas fases mutacionais dos nossos filhos devem ser assistidas por nós, não como espectadores, mas de mão dadas, conduzindo os nossos filhos à excelência do caminho do Senhor. Porque na segunda fase aí do que eu quero falar com vocês, da infância, pré-adolescência e procedimentos primordiais, a criança ela começa a expor as suas vontades, as vontades dos pais começa a ficar em segundo plano. E alguns pais talvez tenham momentos para se orgulhar do filho e momentos para ficar estupefato diante da situação pelas quais os filhos começam a expor as suas ideias. E por esta razão, os pais precisam de ter um acompanhamento melhor com relação aos seus filhos, nessa questão relacional. Por exemplo, os filhos, no começo, o que o pai pensa, ele pensa. O que a mãe pensa, ele gosta. Talvez ele vai ter dificuldade de ter esse mesmo gosto no que tange a alimentação, é um assunto para outro momento. Mas na questão de pensar, é muito normal. Se o pai gosta de um determinado time de futebol, o filho tem a tendência de gostar daquele time de futebol. Se o pai tem uma determinada profissão, o filho tem a tendência de querer seguir aquele caminho, pelo menos por um momento. Depende muito de como o pai encara essa profissão ou o exercício que ele tem. Se ele encara aquilo com prazer, com alegria, ou se ele é um murmurador, aí o filho tende a repugnar essa profissão do pai, né? Então é importante nós entendermos o seguinte, que a criança começa agora a expor os seus pensamentos. Olha isso aqui, eu gosto muito de falar isso dentro da psicologia, que é os neurônios referenciais. Se eu falar para o meu filho, por exemplo, que o ser humano sociável de melhor decência é aquele rapaz que tem o cabelo cortado de forma social, que veste umas roupas adequadas, que parece um cristão pela roupa, né, pelo vestuário. Isso é só um exemplo hipotético, tá? Que torcer para um determinado time de futebol é a melhor coisa que ele tem a fazer, ele seguir tal carreira é a melhor coisa que ele tem a fazer. Até aí tudo bem, o meu filho escuta eu falando isso o tempo todo. Mas vai chegar um momento que ele não quer saber o que eu penso.
Ele quer saber o que a sociedade pensa. O que o pai e a mãe pensam, ele já sabe. Para que time de futebol o pai torce, do que a mãe gosta, ele sabe. Mas agora ele quer falar, será que não tem uma coisa melhor? É o chamado agora, pensar fora da caixa. Aí que começa a ter uma questão interessante para nós pais. Termos um ciclo relacional social de pessoas que comungam as mesmas coisas que nós e que alguém goste dos nossos filhos para que possa nos ajudar. Eu vou ver se eu consigo explicar um pouco melhor. Vou me usar como exemplo. Eu tenho os meus filhos e minha esposa. E nós temos passado aquilo que nós entendemos como certo de forma sociológica e bíblica para os nossos filhos. Porém, é só eu e a minha família no meu mundinho. Agora os meus filhos decidiram, porque já estão estudando, o que o mundo lá fora pensa. Agora é a hora de eu começar a mostrar que o ser humano é um ser sociável. Porque quando a Bíblia diz não é bom que o homem esteja só, palavras do próprio Deus em relação ao fazer a mulher, aquele termo, não é bom que o homem esteja só, no original hebraico, a prioridade dele é Deus fazer uma disjuntora para o homem. Mas só que ele tem uma elasticidade interpretativa, ou seja, o homem é um ser sociável, o homem tem que viver em comunidade. Então o que é bom? Eu ter alguns amigos que sejam próximos a mim, a minha família, para que juntos nós possamos esporadicamente relacionar, confraternizar. Aí vai chegar um momento que os meus filhos vão pensar diferente de mim e ele vai encontrar estes amigos que eu já relaciono com eles desde que os meus filhos eram pequenos e eles têm um respeito por aquela família também. E aquela família vai dar um conselho para o meu filho, que é um conselho que eu já venho dando a ele, e ele fala, não pai, o senhor é enjoado demais. Não, mãe, a senhora só pensa assim, eu penso diferente. Aí ele encontra aquele amigo que eu tenho em comum com ele, e aquele amigo fala, olha, desse jeito aí ficou legal, mas do outro jeito que você vestia ou que você usava o corte de cabelo era melhor. Aí ele fala, uai, não é só meu pai e minha mãe que pensam assim não. Tem mais gente que pensa igual a eles, então meu pai e minha mãe não estão errados. O que eu quero dizer com este exemplo? É bom que nós, quanto família, tenhamos famílias que procedem da mesma forma que nós, que temos os mesmos ideais, para que possa nos ajudar com relação aos nossos filhos. E quando nós temos que ter cuidado para os resultados, porque tem pais que têm o seguinte problema. Eu falo para o meu filho, o seu cabelo fica bom assim, você com esse tipo de roupa fica melhor. Aí ele fala assim, não pai, eu quero usar assim agora, você é enjoado demais. Aí ele encontra o pastor Binair, meu amigo, pastor Binair fala, olha, você ficou bacana assim, menino, só que tem uma coisa, do outro jeito era melhor. Aí ele resolve seguir o conselho do pastor Binair, porque ele gosta muito do pastor Binair. Aí ele volta ao normal. Aí eu vejo ele e falo, uai meu filho, você resolveu, mudou de ideia, resolveu obedecer o papai? Aí ele fala, não, é porque eu encontrei um amigo, pastor Binaí, ele disse que assim era melhor. Tá vendo, eu te falei, você gosta de escutar os outros, a mim você não escuta. Olha só, você jogou tudo fora. O importante não é quem ele escutou, o importante é que ele está no caminho certo. Isso é fundamental. E nós que somos pais, precisamos de ter esses relacionamentos especiais para nos ajudar na criação dos nossos filhos. Um dos maiores estudiosos na área de educação de filhos, Issam Itiba, ele tem um livro que é best-seller, que diz quem ama, educa. É muito importante, porque quem ama, educa. E educar, ela requer de nós uma série de buscas de conhecimento, de esforços e de tempo, para que nós possamos, assim, alcançar o objetivo desejado, que é formar cidadãos de bem para a sociedade e também prestimosos servos de Deus. Outra coisa importante que precisa ser passada às crianças, e isso está ficando cada vez mais escasso, é orientações com relação à obediência, submissão e honradez. Existe hoje muitas crianças que são desobedientes, insubmissas e não sabem honrar. Isso porque nós temos abrido mão desses princípios fundamentais. Primeira coisa, o único mandamento com promessa para a longevidade de vida na Bíblia é honrar pai e mãe para que prolongue os dias de vida sobre a terra. Então a obediência ela é indispensável para a vida de um cristão. E nós precisamos passar isso para os nossos filhos. Não só em palavras, mas em exemplo. Obedecendo os nossos líderes, os nossos pastores, aqueles que Deus coloca sobre nós. Existe uma hierarquia. E tem uma frase que eu estava ouvindo outro dia, um pastor dizer, e ela é muito interessante. A hierarquia, quando ela quebra de cima para baixo, ela quebra de baixo para cima. O que significa isto? Se eu ensino os meus filhos a obedecer, a honrar, por palavras, e quando eu tenho a oportunidade de obedecer e de honrar a minha liderança, e eu não faço,
eu estou quebrando hierarquia, eu estou quebrando esses princípios fundamentais e que Deus preza muito por eles. Eu gosto muito de falar dessa questão de Deus prezar pelo princípio da honra, porque existem muitos filhos hoje que têm uma grande dificuldade de honrar os pais, porque eles não veem os pais honrar ninguém. E é preciso que nós, como pais, venhamos honrar as pessoas e até mesmo honrar os nossos filhos. Outra coisa fundamental é que a criança ela precisa ser disciplinada. Tem um livro que eu gosto muito dele, do César e Beccaria, dos delitos da pena. Ele fala sobre as penas, as punições. É muito interessante quando você lê esse livro para você entender o que objetiva a pena. Ela objetiva reparar o crime, né, ou o erro. Isso ele é bem sucinto em dizer essas questões aí, porque hoje nós temos a ideia de pena apenas na esfera penal e criminal, né? Mas na verdade a pena ela é uma disciplina. Você fez uma determinada coisa, você tem que pagar por aquilo para lembrar que não deve ser feito novamente. Então a disciplina tem muito a ver com isto, né? E a sociedade ela mudou muito. Tem um livro do Michel Foucault, também muito interessante, né, Vigiar e Punir, que ele fala sobre essa questão de pena. E hoje nós temos visto que quando fala-se de disciplina, os pais têm errado muito, pois existe um instituto no direito penal chamado dosimetria da pena. O que é isso? Dosimetria da pena. Por exemplo, uma pessoa comete um furto, essa pessoa ela tem as sanções penais para que ela possa reparar aquele erro e não cometer mais. Mas se a pessoa comete um homicídio, ela tem uma esfera de pena para responder. Agora, se for um crime, um homicídio culposo, já é outra. O que significa? Tem uma proporcionalidade de pena de acordo com o crime cometido. O que a gente percebe, trazendo esse paralelo de esfera penal, criminal, para a área pedagógica familiar, é que tem muitos pais que na hora deles disciplinarem os filhos, eles não têm uma dosagem adequada para isso. E precisa que tenham uma dosagem, porque senão vai acontecer uma série de problemas. Se a disciplina for uma disciplina medíocre, mediante a um erro que o pai ou a mãe percebeu no filho, este filho pode começar a perder o senso de punibilidade. Eu faço, depois eu dou um jeito. Eu converso com meu pai, converso com a minha mãe, eu dou um jeito. E a tendência é agravar. Então essa criança ela precisa ser disciplinada. Claro que primeiro com advertência, com diálogo, tem que ter muito cuidado. E vai ter um momento que o seu filho ou a sua filha, ele vai tirar você do sério e vai falar, pelo amor de Deus, não me bata, não faça isso. Nesta hora é bom você acalmar um pouquinho, porque senão você pode atrapalhar na formação cristã do teu filho e ele perder a crença em Deus. Mas depois que passar, você começa, chama ele, aí vai ser até melhor, porque é o que a Bíblia fala, né? Nós vamos chamar o filho tranquilo, admoestar, e aí sim usar a dosimetria da pena de forma adequada, pois tem muitos pais hoje que têm feito vista grossa nos erros que os filhos fazem, principalmente quando este erro é feito com terceiros, com relação também a outras crianças, que as crianças, eu disse inicialmente, elas colocam adulto para brigar. Uma criança de 5 anos, ela bate uma criança de 3 anos. O pai da criança de 3 anos, ele vem envenenado para brigar com aquela criança. Se ele não tomar cuidado e não tiver equilíbrio, ele ainda bate na outra criança, dizendo, você é covarde, está batendo uma criança menor que você, e ele esquece que ele é maior que a criança a qual ele está também chamando a atenção. Então é importante que nós, como pais, tenhamos equilíbrio em todas as situações para que não possamos fazer vista grossa com os erros dos filhos e, de certa forma, ajudá-los a crescer e alcançar um bom relacionamento social e saber que a vida não é cheia só de sim e de acertos, ela é feita de erros, desacertos, de conquistas e de derrotas. Segundo a história de Buda, o problema de Buda se desenvolver, o pensamento que ele tem foi o quê? Os pais dele tentaram de alguma forma fazer com que ele não tivesse compreensão do mundo mal que existe. Deram a Buda o de melhor durante a sua vida, a sua existência. E quando Buda foi para a faculdade, ele tentou cursar medicina e ele foi fazer, existe uma matéria chamada anatomia, que hoje usa outros recursos, mas no passado, tem também hoje, da forma que eu vou dizer, mas no passado era com mais frequência. Utilizavam-se cadáveres para estudar a anatomia humana e assim ter uma compreensão melhor da medicina. E quando Buda descobriu que a morte existia, ele frustrou.
ele decepcionou tanto, e foi onde ele desenvolveu a fé, a qual ele propagou pelo mundo afora. Ou seja, não há possibilidade de nós criarmos os nossos filhos, mostrando para eles só um lado bom da vida. Nós temos que mostrar que a vida existe o bem e existe o mal, conforme está em 1 Pedro 3,11. Aparta-te do mal e faz o bem, busca a paz e siga. A paz, no texto de 1 Pedro 3,11, é o mesmo príncipe da paz de Isaías 9,6, seguir a Cristo. A partir daí será perfeitamente possível as crianças entenderem que não é todos os dias que nós vamos alcançar êxito na nossa caminhada, e que às vezes quando nós perder, nós não perdemos, nós apenas procrastinamos a oportunidade de conquistar a vitória para nos preparar melhor e alcançar os nossos objetivos e os nossos ideais, porque senão nós vamos criar os filhos uma vida de engano, uma vida de lucro, né? É igual quando a gente leva a criança na escola. Eu lembro-me quando eu levei o meu filho à escola a primeira vez, ele olhou para mim e falou: papai, quanto tempo eu vou ficar estudando aqui? Eu falei: olha, meu filho, agora você começou o seu primeiro dia de aula e você vai estudar até formar. Foi uma resposta do ímpio, fiquei com dó de deixar ele lá na escola também, né? Mas depois eu voltei à tarde para buscar, eu falei: você lembra aquela pergunta que você me fez, filha? Lembro. Papai respondeu errado, eu me lembrei, você agora não para mais de estudar. Tem o primeiro dia que você começa a estudar e você nunca mais para de estudar. Como diz Humberto Campos, conhecimento é herança que nunca se tem e nunca se perde. Ou seja, é um constante aprendizado. Teremos que estudar a vida toda. E nós precisamos de passar para os nossos filhos isto, que a vida, para ser vivida com dignidade, ela precisa, primeiro, ser feita uma escolha. E essa escolha é servir a Deus. E não de forma emotiva, mas de forma sóbria, lúcida. E muitos pais têm pecado nesta questão, porque não têm mostrado as verdades do Evangelho para os filhos. Acham que apenas na subjetividade de um culto eles vão aprender o suficiente. Não é assim. Nós precisamos passar para os nossos filhos uma solidez de caráter, uma solidez de comportamento, para que eles possam, assim, alcançar êxito nas suas vidas. E a melhor forma de nós sabermos se conseguimos êxito na criação dos nossos filhos é quando nós podemos delegar a eles para fazer algo e virar as costas tranquilos, sabendo que eles vão nos obedecer, que eles vão fazer aquilo que eles aprenderam. Eu gostei muito de uma fala que tivemos há tempos atrás do nosso pastor Abinair, na nossa reunião de obreiros, quando ele falava com relação a alguns obreiros equivocarem o seu papel. Ele está representando o pastor dirigente no eventual férias, ou representando um líder, e chega lá, ele quer fazer do jeito dele. Ele não está lá para fazer do jeito dele, ele está lá para o quê? Representar, para fazer igual o líder faria ou delegou que era para ser feito. E se você quer que o seu filho seja, de fato, um representante seu, então é preciso que você seja um líder a contento, ou seja, um pai a contento, ou seja, alguém que consiga imprimir o seu modus vivendi no seu filho. Eu não estou dizendo que você vai fazer uma réplica de uma pessoa igual a você, mas no que tange a princípios bíblicos e a princípios comportamentais, não há uma difusão ideológica. Se há difusão ideológica na política, no esporte, até mesmo na medicina, mas não se há difusão teológica no que tange à fé em Cristo, no que tange aos princípios bíblicos. E por esta razão, nós precisamos de internalizar em nossos filhos o conhecimento elementar da palavra de Deus. Porque se nós apenas impor o que nós pensamos na mente dos nossos filhos, sabe o que vai acontecer? Eles vão ter uma mudança farisaica. O que é isso? Eles aprenderam a fazer aquilo de forma aparente, mas dentro de si eles não são aquilo. Eles não são aquilo que você acha que ele é. O seu filho tem uma aparência, ele vive de aparência. E na vida cristã não vale viver de aparência, porque Deus prescuta o nosso coração, o recôndito da nossa alma. E a criança ter apenas o princípio farisaico de senso de justiça não é suficiente. Ela tem que ter a convicção que o certo é certo por si só, não porque alguém pediu para fazer. Isto é indispensável na criação dos filhos. Outra coisa fundamental que vai nos ajudar a alcançar êxito na criação dos filhos é o relacionamento entre pais e filhos. Eu gosto muito de uma frase de Albert Einstein que diz: nenhum problema é resolvido da maneira que o gerou. Se há um conflito no diálogo, seja com o cônjuge, seja com um amigo, e em especial com os filhos, que é a pauta desta noite, você não pode tentar resolver ele de cabeça quente.
porque a tendência é piorar. Eu gosto muito de um livro best-seller de Tim LaHaye, ou Tim LaHaye, que é Temperamentos Transformados. Ele fala o seguinte, que na hora da calmaria temos os melhores argumentos. Quando você está discutindo com alguém freneticamente, você vai buscando palavras para resolver o problema e corre o erro de atacar a pessoa e não o problema. E com isso você sai nervoso, a pessoa da mesma forma, porque nenhum cede o argumento e vão embora. Quando, entre aspas, a poeira abaixa, a calmaria vem, você pensa, poxa, se eu tivesse falado apenas isso, tinha resolvido o problema. Ou seja, nenhum problema se resolve com cabeça quente. E como diz o pastor Josué Gonçalves da Silva, ele diz o seguinte, que quando começa o grito, termina a inteligência. Tem hora que os pais gritam tanto com os filhos, que quando eles vão falar de forma calma, os filhos não entendem. O filho está fazendo algo que não deveria estar fazendo. Aí o pai fala, meu filho, não faz isso. Aí o filho, papai está falando baixo, deve que é brincadeira dele, né? Meu filho, não faz isso. E o filho não dá a mínima. De repente o pai perde a racionalidade, ou a mãe, e dá um grito. Ele, agora eu tenho que parar, porque agora a coisa ficou séria. Então tem pessoas que eles vão criando garranchos na comunicação dele com relação à sua família, exatamente porque não tem um relacionamento saudável. Vai ter dia que você vai ter que falar com seu filho, isso todo mundo sabe, foi popularizado, né? Você abaixar a altura do seu filho e falar olho no olho com ele, né? Para ele entender de forma tranquila, serena, mas vai ter dia que você vai ter que rolar com seu filho, brincar com ele, rolar no chão. Vai ter dias que você vai ter que falar para o seu filho, olha, aquele dia papai excedeu, você tem condição de me perdoar, de pedir perdão. Infelizmente, nos relacionamentos familiares, nós temos o ledo engano de achar que dar marcha ré é feio, que isto inibe a nossa autoridade paternal. Fica parecendo os erros de alguns políticos, né? Quem acompanhou, por exemplo, a história de Chernobyl, vê a fragilidade estatal, que eles não tiveram coragem de assumir o erro perante a sociedade pública e manteram-se no erro, onde dezenas de milhares de vidas pagaram por aquele acidente nuclear. Existem pais que são mais ou menos igual aquele pessoal que conduziu aquela situação desastrosa de Chernobyl. Eles têm vergonha, eles acham que pedir perdão para sua família é um erro, vai ridicularizá-lo, pelo contrário, vai enobrecê-lo. Então vai chegar um momento que você terá que pedir perdão para os seus filhos por um erro, por alguma coisa que você fez ou deixou de fazer, porque às vezes nós achamos que só erramos quando fazemos, mas também erramos quando omitimos. Inclusive, no direito das obrigações fala sobre isso, obrigação de fazer ou deixar de fazer, né? E os pais precisam de ter um relacionamento de amigos. Eu não gosto muito da ideia, claro que já é um senso particular, de ver os filhos tendo como amigos diletos pessoas fora do seu seio familiar. O meu melhor amigo é fulano, minha melhor amiga é fulano, enquanto ele tem um irmão, ele tem uma irmã, ele tem um pai, ele tem uma mãe. Eu não gosto muito dessa ideia, não. Eu gosto da ideia que o meu filho diga, a minha irmã é a minha melhor amiga. Porque esta é a realidade. Porque nós precisamos de ensinar isso aos nossos filhos. E está na Bíblia, nós primeiro temos que cuidar dos domésticos da fé, aquele de dentro de casa primeiro. Hoje tem pessoas que têm todo mundo como dileto e o pai e a mãe estão em escanteio. Por quê? Porque os pais não nutriram esse sentimento, não plantaram esse sentimento nos corações de seus filhos. Você tem que chegar no seu filho, na sua filha e dizer, olha, não tem ninguém nessa vida que quer o melhor para você quanto eu. E eu não só quero, como eu estou disposto a te ajudar a alcançar aquilo que você deseja, com o meu apoio, com as minhas orações e de outras formas necessárias, dependendo do ideal daquela criança. Então é fundamental que haja um relacionamento sadio dentro do núcleo familiar e estimule o seu filho nos relacionamentos. Preste atenção, eu vou falar como psicólogo essa parte aqui. Relacionamento interpessoal e intrapessoal. O nosso maior problema é o que está na Bíblia, no Salmos 91, que diz assim, 10.000 cairão à tua direita e 1.000 ao seu lado. As pessoas têm uma mania de dizer assim, não onde esse é ao seu lado, à sua esquerda, não. A Bíblia não faz mistério, onde não tem que fazer mistério. Segundo todos os exegetas do hebraico, sabe? Olha, 10.000 cairão à tua direita e 1.000 ao teu lado. Mais difícil não é os 10.000, é os 1.000. É as crises existenciais, os complexos interiores. Você já viu aquela palavra, fulano de tal é complicado? Complicado
tem dificuldade intrapessoal, ele tem dificuldade consigo mesmo. Uma pessoa que é mal resolvida consigo mesmo, ela tem dificuldade em relacionamento interpessoal. Vamos lá, intrapessoal, eu relaciono comigo. Interpessoal, de dentro para fora, eu relaciono com alguém. E nós doamos para a pessoa aquilo que temos. Se eu sou uma pessoa complicada, aborrecida, ácida, amarga, eu terei dificuldade de relacionar com outras pessoas. E quando os pais estão criando os filhos, eles de ensinar a criança a ter relacionamento intra com elas terem paz com elas. E para elas ter paz com elas precisam conhecer a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 14. Eu vou aqui usar de forma interpretativa para ganhar tempo. Olha, no vosso coração tem um trono para sentar o bem e o mal. Coração, toda vez que a Bíblia fala coração no Novo Testamento, não está falando deste órgão que bombeia sangue para o corpo inteiro. Está falando do plano cartesiano de René Descartes. Olha só, o vosso coração, mente, cardia, penso, logo existe, status quo, a maneira de eu ser, de eu comportar, de eu agir. Eu tenho que explicar para o meu filho, olha, no coração, na mente, tem um trono. Ou seja, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. O príncipe da paz vai dar uma paz que o mundo não dá. João 14, 26. A paz do mundo é a shalom, contentamento terreno. A paz de Cristo é a Irene. O mundo está desabando, as coisas estão acabando, está indo de mal a pior, mas eu sei quem está no barco, conduzindo o barco da minha vida e do meu ser, é meu Deus. Então eu tenho que ensinar o meu filho que no seu coração, na sua mente, na sua essência, Deus é primazia. Meu filho, você pode ser médico, você pode ser um jogador de futebol, um magistrado, você pode fazer tudo isso, mas a sua prioridade é ser dispenseiro dos mistérios de Deus, porque nós pregamos errado. Nós falamos assim, olha, vai trabalhar, aproveita e evangeliza. Vai estudar, aproveita e evangeliza. Está errado. A prioridade é a seguinte: vai evangelizar, aproveita e estuda. Vai evangelizar, aproveita e trabalha. Porque a nossa prioridade, enxertados em Cristo, é frutificar para o reino dele. E nós estamos errando muito quanto pais, porque não temos frutificado nem no nosso lar e internalizando o caráter de Cristo nos nossos filhos. Para que o plano cartesiano, penso e logo existo. Olha só, no coração há um trono, para o bem e o mal. Eu penso nas coisas que são de cima. Filipenses 4:6. Eu gosto demais desse versículo. Olha, tudo aqui está em função adverbial de totalidade e intensidade sem exceção. Tudo que é honesto, tudo que é puro. Se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso pensar. Eu vou usar um epígrafe. Se há, está numa função de condicional. Pode ser bom, pode ser puro, pode ser honesto. Se não dignifica a Deus, deixa para lá. Mas se tudo é puro, honesto e dignifica a Deus, nisso pensai. Porque a partir daí, você vai apartar o mal e seguir a paz, seguir o caminho de Cristo. Eu gosto muito de citar Salmo 119, versículo 133. Ter os passos firmados na palavra rema e palavra logia. A palavra logia, rema e a palavra de Deus vivida na maneira da formalidade de João 14:6. Significa o quê? Que os nossos filhos precisam de ter Cristo nas suas vidas, conhecer a palavra na mente, no coração que eu estou dizendo é o cardia, viver a palavra, na mente, memória, amnésias, para que eles possam lembrar de tudo que eles vão fazer, o nome do Senhor tem que ser glorificado, porque os neurônios referenciais agora começam a ser estimulados na fase adulta dos nossos filhos, e está ficando cada vez mais precoce, né? O crescimento cognitivo das crianças, eles têm tido uma capacidade cognitiva cada vez maior, e também tem alguns problemas de pessoas que já deveriam ter um amadurecimento e não tem. Isso é muito subjetivo. Mas em última análise, eu quero dizer a todos vocês que estão cultuando a Deus juntamente conosco neste momento, que nós precisamos de entregar os nossos filhos a Deus. Os filhos são herança do Senhor. Deus te deu uma criança fantástica. Talvez eu vou usar uma palavra nova aqui, neologismo. Fantabulásticos. Um sonho bom, só que é dele. Ele nos deu para nós cuidar e devolver para ele. Que você, pai, você, mãe, que está ouvindo-me, você, pretenso pai, pretensa mãe, que está me ouvindo, crie os seus filhos para o caminho do Senhor, para que o nome do nosso Deus seja glorificado e dignificado através da vida dos seus filhos, que você possa ter paz na alma, dedicando agora, enquanto é tempo, aos seus filhos, para que você possa cuidar deles de maneira adequada, bíblica, porque hoje você acha difícil talvez tirar um tempo para estudar com o seu filho, ler a Bíblia com ele, orar com eles, mas é bem melhor você tirar esse tempo do que tirar tempo orando para ver se o seu filho chega em casa vivo.
Nós, pastores, atendemos direto, constantemente, casos semelhantes. Pastor, onde foi que eu errei? Eu fiz de tudo. Tudo não, tudo é muita coisa. Tem umas palavras que não dá certo para nós, né? Tudo, sempre, nunca. Essas palavras é mais para Deus, né? Mas, olha só. Talvez você ache que fez tudo, dando, propiciando, de forma pecuniária ou condutiva. Mas você tem que fazer mais. Você tem que imprimir o caráter de Cristo na vida do seu filho. Eu, como pastor, uma das coisas que mais dói a minha alma, eu já visitei como capelão várias vezes a penitenciária Odenir Guimarães, ver ali muitos filhos de crentes desviados, e a maioria deles não foram alunos da escola bíblica dominical. Quem nasceu num berço cristão como eu, não consegue entender domingo como domingo sem ter uma escola bíblica dominical. E hoje o que tem de crianças que não vêm à escola bíblica dominical, porque os pais não têm vindo, é uma grandeza. E nós vamos estudar domingo aqui pela manhã, na culto sério, nas demais igrejas que estão fazendo culto online, vamos estudar o livro de Salmos. Um convite a adorar a Deus em qualquer circunstância. Que Deus em Cristo vos abençoe. Espero, de alguma forma, ter contribuído para o seu elevo espiritual com esta palavra. E você que ainda não é pai, não preocupe com chá de revelação ou chá de fralda. Preocupe em aprender, ser um bom pai e uma boa mãe, porque o filho que Deus há de te dar é a herança dele. Que Deus abençoe, meu pastor. Muito obrigado.